Aí galera, Descolado na área aí, trazendo para vocês mais um videozinho desse jogo sensacional que é o Tide of Iron. Agora fazendo para vocês um vídeo da expansão Days of the Fox. Estou aí pegando carona no vídeo da expansão Stalingrad, né, que teve uma boa recepção aí pela turma, né, o pessoal curtiu, então eu agora vou aproveitar e fazer o vídeo das demais expansões. Eu não ia fazer o vídeo porque essas expansões estão todas out of print, né, mas aí alguém andou postando que a expansão Days of the Fox andou surgindo aí, né, como uma fênix aí, surgiu em algumas lojas aí, alguns lugares meio obscuros aí. Então, se você tem uma grana sobrando aí, aliás, muita grana sobrando e quiser pegar aí uma expansão Days of the Fox, acho que você até tem como fazer. Eu não fui muito longe lá nos posts que o pessoal pôs para saber aonde exatamente que essa expansão está sendo vendida, mas o pessoal postou lá e eu acho que se você tiver mesmo interesse, você vai atrás e você vai acabar conseguindo. Deve ser um preço, né, exorbitante, mas vai que você acaba conseguindo. É muito difícil alguém vender essa expansão aqui, tá? Mesmo quem tem um Tide of Iron, foi muito difícil a pessoa... muito difícil quem tem um Tide of Iron ter a expansão Days of the Fox, né? Saiu junto, vendeu muito rápido na época, né? E a Fantasy Flight lançou logo em seguida uma outra, que é a expansão Normandy, e ela meio que acabou ofuscando aí a expansão Days of the Fox, que até hoje é considerada aí, é uma das queridinhas da turma que é fã do Tide of Iron. Eu não sei exatamente a razão, tá? Eu acho que muita gente é fã dos ingleses, por isso curte muito essa expansão. Outra porque ela traz o front de combates na África, né, que é outro front aí que o pessoal curtiu muito, né, até porque existiam muitos filmes e muitas séries em cima desses combates, então aí o pessoal, né, quando era mais piazão e tal, via muito, e aí essa expansão aqui acaba, né, remetendo àquela época. Eu acho que uma das maiores qualidades dessa expansão são os cenários, tá? Eles são em sua grande maioria balanceados, ao contrário do que acontece com todas as demais expansões aí. A grande maioria dos cenários aí eu já joguei quase todos praticamente, alguns várias vezes, e posso dizer que os cenários aí são bem balanceados, e mesmo os que são desbalanceados são muito divertidos, tá? Depois eu comento mais sobre isso, ok? Então, vamos falar aí sobre uma das melhores expansões aí consideradas por muitos, né? Não por mim, mas por muitos fãs aí, considerado uma das melhores expansões do Tide of Iron. Vamos embora. Bom, vamos falar primeiro aqui, pessoal, sobre o manual, né? O manual aí, ao contrário do que acontece em muitas outras expansões, um manual bem pequeno, tá? É um manual simples, não é, né, como não tem campanha aqui nessa expansão, então é um manual simples, ele já abriga aqui as regras e junto o guia de cenários, né? Eles não dividiram aí o guia de cenários num livro a parte, né? Então o manual aí, né, não há muitas novidades aí, ó, é aquela coisa que vocês já conhecem, né? Aquela coisa saudosa aí que nos remete aí ao Tide of Iron, né? Bem ilustrado, bem diagramado e tal, e coisa. E aí aqui os cenários aí, né? O primeiro cenário aqui, que é o Hellfire Pass, eu comento sobre ele depois, tá? Mas é um cenário aí tido por muitos como desbalanceado, mas é porque o pessoal joga errado, tá? Depois eu comento aí, mas tem um detalhezinho que tem que ser observado, que se você não observar realmente vai ficar bem desbalanceado mesmo. Teve um FAQ, se não me engano, que acabou
corrigindo isso depois, e aí a galera que leu o FAQ, não são muitas pessoas, elas aí acabam, né, aí corrigindo e jogando certo. Deixa eu dar um zoom aqui, porque acho que está muito longe. Pronto, aí, tá. Então, aqui ó, é o primeiro cenário aqui, que é o Hellfire Pass, que é onde os ingleses aí foram formalmente apresentados a um brinquedinho que o Rommel trouxe da Alemanha aí, as Flak Guns, né? E o jogo vai ter aí as Flak Guns, olha aqui, ó, que maravilha. Tá aqui, ó. Depois eu mostro, quando for falar sobre componentes, aí eu mostro para vocês esta criança aqui, ok? Então tá aqui, ó, cenários, né? O Hellfire Pass, né? Aí nós temos aqui o Rescue Mission. Galera, eu queria falar sobre isso agora, principalmente sobre esse cenário, mas não, depois eu comento melhor sobre eles, tá? Vamos lá. A Operation Crusader, eu só joguei uma vez solo isso aqui para ver como é que era, né? Então, comento mais depois. Fall of Tobruk, esse aqui eu não lembro se eu joguei, depois eu tenho que ver aqui, aí eu tenho que lembrar, porque faz muitos anos. Valley of Death, esse aqui eu joguei, tá? Comento mais depois. E aqui o Salt on Kidney Ridge, esse aqui eu nunca joguei, esse aqui eu confesso que nunca joguei. Bom, como vocês podem ver aí, são 4 cenários, tá? São 4, 2, 3, 4, 5, não são 4, né? São 6 cenários, tá? Um jogo meio com 6, ao contrário de todos os demais aí que são 8, tá? E aqui atrás o guia dos novos terrenos e tal, e das especializações que eu comento mais tarde. E aqui aquelas famosas folhinhas aí, as cheat, né, com todos os componentes do jogo aí, as novas armas que eu já comento para vocês, com vocês na sequência, ok? Então é isso aí. Bom, galera, então vamos falar agora aqui sobre os mapas que vem na expansão Days of the Fox, né? Aquele calhamaço aí de tiles aí que vocês já estão acostumados, tá? E é uma das coisas que mais encanta aí também, né, nesse jogo, porque não tem praticamente nenhum verdinho aí, né? A gente que está sempre acostumado a jogar Tide of Iron aí com seus mapas verdes e tal, aí chega aqui e pega isso aqui tudo, né? Sem aqueles verdinhos, né? Tudo deserto, ali, ó, construções e tal, areia por tudo quanto é lado, colinas, tá aí, ó, mais construções, alguns terrenos aí com pedras e tal, com rochas, olha aí, ó, muitas pontes, mas tudo nesse tom aí meio alaranjado e tal, ó, tá? Então não vai fugir muito aí ao que vocês já estão acostumados, claro, né? Terrenos novos, dunas, por exemplo, ó, isso aqui são dunas, né? E dá para você usar como cobertura e tal, ou né, como a duna acaba bloqueando visão, aí você pode abrigar tropas aí atrás das dunas, ruas e tal, estradas aqui, pontes, aí ó. Então aqui não vai fugir muito. Tem esse terreno aqui que é uma novidade, né, que é o terreno crevasse, né, que é aqueles penhascos, ou aqueles desfiladeiros, né, que são bem comuns aí, né? Então é um terreno aí que não dá para você passar. Ele simula aí, digamos assim, os rios, né? Do Tide of Iron, aqueles rios que você dizia que era intransponível, né? Então você só conseguia passar por pontes. Essa novidade aí, né? Que é um terreno aí que não dá para fazer muita coisa não, salvo passar e atravessar por meio de pontes, ok? Uma das características mais interessantes desses mapas aqui, pessoal, em relação aos demais mapas das demais expansões, é que eles têm muito pouca cobertura, tá? Então as dunas, por exemplo, elas oferecem um ponto de cover, assim como as rochas aqui, tá? E as pontes também, tá? Esses são os 3 principais terrenos aí que são, digamos assim, não vou dizer diferentes, porque pontes e rochas tem nos terrenos do Toy, né? Mas dunas, por exemplo, é
é uma novidade. Então Duna aí acho que é a única novidade aí, né? Porque você tem colinas, você tem o crevasse, que né, é um terreno intransponível, não dá cover, não bloqueia a loss, né? Não faz nada. Então, o que é que marca os combates na expansão Days of the Fox? É justamente a ausência de cobertura. As construções, tá? Porque as construções elas continuam aqui dando 3, no mais é tudo 1 ou não tem cover. Ou seja, a tendência é as partidas terminarem mais rápido aqui nesses cenários, se você não conseguir abrigar as suas tropas em construções, porque os demais terrenos dão sempre 1 de cover, e você sabe que 1 é praticamente uma cobertura ridícula, tá? Para compensar isso, digamos assim, o jogo traz algumas especializações ali que dão mais cover, podem dar mais cover para as tropas, tá? Talvez até seja esse um dos motivos pelo qual eles fizeram aquelas especializações que eu vou comentar depois. Mas realmente os combates aqui eles são bem mais ferrenhos, bem mais sangrentos, justamente pela falta de cobertura aí dos ok? Então, sobre os mapas é isso, não há nenhuma regra aí, nenhuma coisa diferente aí que deva ser usada nos combates. Então aí sobre os mapas é isso. Bom, agora pessoal, vamos só mostrar aqui as novas unidades aí, novas não, né? Na verdade segue o mesmo padrão aí do que você já conhece do Tide of Iron, mas é só mostrar a carinha delas aqui, né? Porque elas são um pouquinho diferentes aí do que vocês estão acostumados a ver e do que nós estamos acostumados a ver. Eles desenharam aí de uma forma aí um pouquinho diferente aí as miniaturas desse front. Vamos dar um zoom aqui para que a gente consiga ver isso aqui bem de pertinho, tá bom? Aqui ó, uma unidade aqui com 3 infantarias e um oficial, né? Óbvio que eu já passei cor neles aí para eles ficarem aí com essa aparência aí, né? O grande barato aqui é que os infantes aqui usam bermuda, galera. É isso mesmo, ó, eles usam bermuda aí, tá? Então o pessoal aí com roupa típica aí do deserto, né? Só o oficial aí que obviamente não usa bermuda aí, tá com uma calça aí, mas eu passei aí uma cor aí diferente nele para deixá-lo diferente aí das peças de infantaria, tá? Aqui há uma diferença entre uma unidade de elite, né, e deixa eu pegar o foco aqui, senão você não vai ver nada, aqui, tá? Então, aí do lado esquerdo de vocês aí é um infante e do lado direito aí uma unidade de elite, né? Eu passei aí uma corzinha diferente para o chapéu, para, né, dar um tom, apesar de que a aparência dele é diferente, mas confunde na hora de você jogar e acaba confundindo, até porque a cor é muito parecida, né? Então eu simplesmente deixei aí o chapéuzinho um pouco mais marronzinho aí, ok? Então essa aqui seria a diferença aí para as unidades de elite. Aqui as metralhadoras, né, as MGs aí, ó, tá? Eles usam, até nisso eles fizeram bonitinho, né, pessoal? Ó, essas aí são as Vikers, né, ou Vickers, ou Vikers, que eram as metralhadoras típicas dos ingleses, né? Então até nisso aí o pessoal caprichou, né? Podiam ter feito aí uma metralhadora aí mais, né, bunda mole aí, mas não, até isso os caras fizeram igualzinho aí. Se você for olhar aí a foto de uma Viker, você vai ver que é semelhante aí, ó. Então parabéns aí, né, pra galera da... Bom, é Fantasy Flight, né, galera? Então isso aí não tem o que discutir aí. Olha lá a caixinha de munição aqui, ó, do lado e tal. Tudo pintadinho aí, óbvio, né? Daí fica bem mais bonitinho. Mas aí então a caprichadinha aí que o pessoal deu nas MGs, tá? E os morteiros não ficaram atrás, pessoal. Olha só que legalzinho que ficou aqui, ó. O carinha aqui com o ouvido aqui, ó, cobrindo o ouvido aí na hora de
de sair o foguetinho ali, ó, o cara colocando o foguetinho ali no bico do morteiro ali, e o nosso amigo ali cobrindo o ouvido, né? Sensacional isso aqui, galera, sensacional, ó, muito legal mesmo. Parabéns aí a Fantasy Flight aí, realmente com muito esmero mesmo. Isso aqui que nenhuma crítica aos jogos com tokens, tá? Mas veja que veja como eu acho isso aqui sensacional, galera. Veja como o negócio traz imersão pro jogo, né? Você vai acionar um morteiro desse aqui, né? Aí, pô, lá, você pega e diz, olá, morteiro, passa um rádio lá e tal, atenção, morteiro fazendo um ataque de supressão, né? E você já bota aquele solzinho, tum, tum, e o cara tampa o ouvido aqui, né? Isso é o tipo de coisa que os tokens eles não dão, entendeu? Por isso que eu não consigo me sentir atraído por jogos com tokens. Eu sei que eles simulam muito melhor a realidade e tal, trazem muito mais elementos aí de simulação, mas realmente, olha, não há como dispersar aí, dispersar não, dispensar o charme de uma miniatura. É realmente sensacional, e aí nesse ponto o Tide of Iron aí, eu acho que ele reina aí como poucos jogos aí. Acho que o jogo que mais chega perto dele aí talvez seja realmente o Memoir 44 em qualidade de peças, né? Bem entendido aí, porque são jogos aí bem um pouco diferentes. Bom, vamos falar agora aqui então sobre as unidades blindadas, tá? Vamos emendar aqui no mesmo vídeo e tal, tudo sem corte aqui agora, galera. Vamos lá. Eu vou primeiro falar, bom, sobre as unidades blindadas aí, eu vou falar sobre as novidades, né? Porque o jogo vem com caminhões, né? Aqueles caminhões tradicionais aí, só que agora nesse tom aí mais, né? Já também passei cor neles aqui, fiz um caminhão médico e tal, botei ali um símbolozinho de medicina aqui, ó, tá? E aí, ó, ficou bem show de bola mesmo aqui o caminhãozinho aí, mas segue o mesmo padrão aí dos demais caminhões aí, ó, as luzinhas e tal, vermelha, até a traseira ali botei um toquezinho. O negócio cara, passou tinta nesse negócio aqui, fica muito legal, né? Aqui outra cor e tal, aqui usei um outro tom aqui. O jogo fica sensacional. Então, aí o jogo vem também com o SDKFZ, né, para transportar tropas alemãs, né, então tá aqui, ó. Tá. E a novidade aí em relação aos demais unidades do Tide of Iron é essa aqui, uma delas, né. Isso aqui é um Bren Gun Carrier, né, é equivalente ao SDKFZ, só que é dos ingleses, tá? Então tá aqui, ó, é uma unidadezinha aí para transportar um esquadrão, né? Tem aqui na ponta dele aqui você tem o canhãozinho dele, a metralhadora, né? No biquinho aqui, ó, tá? Mas ele tem tem os mesmos atributos dos SDK-FZ, tá? Então tá aí, ó, um Bren Gun Carrier inglês aí para transportar tropas aí com as mesmas características do SDKFZ alemão. Vamos mostrar aqui então agora mais um blindado aqui, que é um blindado inglês. É esse aqui, ó. Ele é o Crusader, tá? O jogo vem com 4 Crusaders. Eu usei dois tons aqui, ó, né? Usei já, né? Passei camuflagem neles aí, botei a bandeirinha aqui dos ingleses aí, a bandeira que eles usavam. Acho que essa aqui é a bandeira do exército inglês, eu vi pela internet, né? Confirme aí os entendidos aí, tá? Então aqui nós temos 2 Crusaders, tá? O jogo vem com 4 aí. As características dos Crusaders, eles são tanques fracos, tá? Eles são tanques aí considerados fracos. Então vamos ver aqui, ó. Eles têm blindagem 3, tá? Então eles rolam 3 dados aí para blindagem,
tá? Para mim isso aí é fraco, tá? E eles rolam contra veículos, né? Eles rolam apenas 5 dados de ataque, tá? Então eles rolam 5 dados para atacar veículos, e aí para atacar infantaria é o padrão aí de 6 dados aí que todos os blindados têm aí, porque na verdade a metralhadora é que faz a festa aí nesse caso, né? E as metralhadoras aí eram tudo padrão, tá? Ponto .20, ponto .30, não lembro agora qual que era do Crusader, tá? Crusader MK2, ok? E ademais não tem nenhuma característica aí diferente, tá? Então 3 de blindagem, rola 5 dados contra veículos. Ele é menos efetivo contra veículos do que contra infantaria, porque contra infantaria ele rola 6 dados, isso, 6 dados. Então ele consegue ser mais efetivo aí contra infantaria do que contra veículos. A principal vantagem desse tanque, galera, é que ele move 7 terrenos. Tá? Então veja que acho que é o recorde aí, não sei se o T-34 também move 7, ou o Panther, acho que talvez também mova 7. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, o Panther alemão também move 7, então aí são os líderes, aí, os papaléguas aí dos blindados, tá? É o Crusader, né, que move 7, e o Panther alemão, que também move 7 terrenos, tá? Realmente aí uma arma muito boa aí, se você souber usá-la taticamente, né? Contra outros blindados é uma decepção, apesar que o blindado padrão alemão aqui no fronte da África era o Panzer III, né? E o Panzer III ele era muito fraco, tá? Então contra um Panzer III, por exemplo, o Crusader, né, consegue ali ficar ali pau a pau, realmente, com a vantagem de poder mover mais, né? Aliás, muito mais, né? O Panzer III eu já comento sobre ele, mas muito mais não, né? O Panzer III move 6, agora que eu estou vendo aqui. O Panzer III ele move 6. Então realmente até porque o deserto, né, pessoal, era uma área aí que, né, o terreno não era íngreme, né? Então você não tinha lama, você não tinha floresta, não tinha pântano, você não tinha nada, né? Então era só areia mesmo aí os blindados aí considerados leves, né? Ou seja, os que tinham blindagem mais leve, mais fraca, a tendência deles era realmente mover muito, né? Então tá aí, ó, o Crusader movendo 7, rolando 5 dados contra outros veículos e tendo defesa blindagem 3, ok? Então agora vamos falar sobre um outro tanque inglês, né? Esse aqui é mais peso pesado, tá? Deixa eu pegar aqui duas pinturas diferentes que eu fiz, né? Eu usei uma pintura original. Isso aqui não apesar disso aqui parecer uma aberração, tá? Quem olhar a foto aí ou camuflagem aí dos tanques ingleses vai ver que era assim mesmo que eles pintavam. Não sei qual que era o objetivo deles pintarem assim. Aí, se alguém souber, por favor, posta aí, porque a ideia não é confundir isso aqui com um rio quando algum avião inimigo está fazendo reconhecimento aéreo, né? Porque não é possível você usar um tom azul claro desse aqui, entendeu? No deserto, né? Acaba ficando um negócio aí bem, entendeu? Quase como fazer uma zebra aí aparecer numa floresta, entendeu? Ela é visível, né? Então não sei por que eles usaram aí essa pintura aí meio esquisita aí de um azul claro aí, mas eu segui o que eu vi pela internet, né? Então tá aí, ó, tá? Meti um azul claro aqui com um marronzinho aqui, ó, e aí tá. Então, né, eu usei aí duas pinturas aí. Pessoal, esse aqui era um tanque peso pesado aí dos ingleses, tá? O que fazia os Panzer III aí sofrerem muito, tanto que a desvantagem era tão grande, né? Ou seja, os Panzer III eles não conseguiam destruir
esse tanque aí, uma Tilda, tá? Ele era realmente muito pesado, uma Tilda MK2, tá? O Matilda, ele tem blindagem 5, então ele rola 5 dados de blindagem. Ele move 5 terrenos, tá? Mas ele tem também pouca efetividade contra outros blindados, tá? Ele tem efetividade 5 aí, então apesar dele ser um tanque peso pesado, ele não tinha assim um poder de fogo aí muito devastador, né? Como você pode ver. Na verdade é o mesmo poder de fogo dos Crusader, né? Ele também contra infantaria aí, a metralhadora dele acaba, né, sendo até bem mais efetiva aí, destruindo e rolando 6 dados. Então contra blindados ele rola 5 só, mas realmente eles são bem casca grossa mesmo, tá? Em todos os combates aí onde esse tanque entra, os alemães sofrem muito aí, né? Sofrem muito entre aspas, porque se o cenário só tiver Panzer 3, aí sim os alemães vão estar em apuros. Agora, tem uma arma aí que eu já falo sobre ela, que ela foi trazida para cá pelo Rommel justamente para combater aí, enfrentar esses blindados aí, os Matilda ingleses, tá? Então, os tanques padrão aí do exército inglês, tá? Então falamos aí sobre os Matilda, ok? E agora aí vamos falar aqui sobre o Panzer III, que é um tanque bem fraquinho mesmo, tá? Já passei uma tinta neles aqui, deixa eu ver aqui, ó. Fiz 2 pinturas. Essa tinta aqui, ó, eu vi isso aqui, pesquisei muito, achei esquisito ver essa pintura aqui nos blindados do deserto, né? Porque qualquer avião aqui voando ia conseguir achar, mas era um padrão isso aqui. Eu acho que esses blindados eles vinham para cá, vinham pro deserto com essa cor, e aí os alemães pegavam e acabavam aí jogando, fazendo lá uma meleca lá e jogando em cima aí para tentar deixar eles com essa cor aqui, né, que é uma cor mais, né, invisível aí aos aviões ingleses, né. Então, mas isso aqui eu vi na época em que eu estava fazendo pintura, eu vi que os alemães usavam tanques assim, o Panzer III com essa pintura, ok? Então o Panzer III aí, acho que você já conhece, aí, muita gente conhece já, é um tanque fraco, né? Também considerado aí fraco, tipo, comparando aí com as demais unidades das demais expansões, ou do Tide of Iron aí, né, que tem Panzer IV e tal. Mas aqui eles até que faziam aí o seu serviço, que eles tinham o armor deles é que era fraco, né, eles têm armor 3, tá, então aí, né, é uma blindagem fraca, tá, a maioria das blindagens que a gente conhece tem 4 ou 5, né, se não me engano o Tiger alemão, a blindagem, se não me engano, é 7, né, o Panther acho que é 6, tá? Enfim, é um tanque fraco aí, né? Facinho dele tomar aí bordoada, né? Mas o ataque dele até que era bonzinho, ó. Ele rola 6 dados contra veículos, tá? Ele rola 6 dados aí contra tanques, que é a mesma efetividade que ele tem contra infantaria, tá? Então os Panzer III aí, apesar da blindagem fraca, eles movem 6, né? E conseguem atacar 6, né? Que eles rolam um dado a mais do que os 2 tanques ingleses, tá? Mas como os ingleses têm uma Tilda lá que rola, tem blindagem 5, então e aí eles ficam bem deficientes mesmo, ok? Então tá aí o Panzer III aí para quem não conhecia, né? É o tanque aí padrão desses combates aqui que vão acontecer no deserto, né? E aí talvez você pense assim, putz, mas os alemães só vão ter isso aí para lutar em tudo quanto é cenário, essa coisa horrorosa? Bom, a verdade, eles têm uma outra coisinha aqui que agora eu vou comentar, tá?
Aqui pessoal, vamos falar agora aqui sobre as novidades aí, ou as principais novidades em relação a veículos que a expansão Days of the Fox trouxe, né? E até foi um tipo de unidade aí que na época causou muita polêmica, tá? E eu vou explicar por quê. É uma novidade boa, né? Mas eu acho que foi assim, digamos, mal planejado. O uso dela acho que foi mal planejado, mas enfim, aí depois cabe discussão aí no nosso fórum, ok? Vamos dar um zoom aqui para que vocês vejam melhor aqui do que a gente está falando, tá? Que são essas duas armas aqui, depois tem mais ali, né? Que é a versão alemã. Eu vou falar aqui primeiro sobre as versões inglesas, tá? Essa aqui é uma QF6 Pounder, tá? Essa aqui é uma equivalente, é uma QF6 Pounder, porém com outro nome, que é a M157, a americana, tá? Então os ingleses pintavam aqui com essa corzinha marrom e os americanos deixavam aqui com essa corzinha verde, tá? Isso aqui, pessoal, é uma arma nova, tá? Que o Days of the Fox trouxe e que eles tratam como equipamento, tá? Ou seja, não é um veículo, fica entre o blindado e um veículo leve, digamos assim, tá? Não sei definir exatamente aí não sei quais são as palavras certas para isso. Vocês vão compreender aí durante a minha explicação, tá? Então, esses aqui são canhões anti-tanque, tá? São armas feitas para atacar blindados, né? E eu já comento aí sobre o poder delas, mas eu vou falar sobre o uso. Bom, vamos agora mostrar aqui como é que funciona um equipamento, tá? Temos aqui uma QF6 Pounder aqui e um esquadrão inglês aí. Ele né, podia ser qualquer esquadrão aí, menos armas pesadas, tá? Como é que funciona aí o lance do movimento, né, do avanço, né? Como é que você move aí um equipamento? Bom, eles têm pouca mobilidade, né, pessoal? Porque como eram equipamentos que não eram autopropulsados aí, o pessoal tinha que erguer lá, todo mundo lá e carregar aquele negócio pesado, né? Já que é uma arma aí feita para destruir tanques, carrega munição pesada, então era um negócio bem pesado mesmo, tá? Um equipamento move um terreno por vez, tá? Então, para você mover aí, qualquer operação que você vai fazer, primeira coisa, qualquer operação que você vai fazer com equipamento tem que ter uma unidade que ainda não tenha sido ativada no mesmo terreno. Ok? No mesmo terreno já é suficiente, tá? Você pode ter várias unidades aqui, mas uma delas é que tem que fazer a operação aí do equipamento, tá? Então, eu quero mover, eles movem um terreno por vez, né? Então eles movem um terreno e daí fatigam. Nesse caso aqui move os dois, tá? Porque o equipamento, né, é a unidade que tem que mover o equipamento. Então você moveria um terreno junto com a unidade aqui, junto com o esquadrão, tá? E aí você teria que fatigar ambos, tá? Então você pega e fatiga os dois aí se você for fazer uma ação de movimento. Qualquer terreno, tá? Duna, pedra, menos construção, óbvio, né? Porque eles não entram em construção, mas duna, pedra e tal, é sempre um, tá? Então, independente do terreno, só pode mover um terreno por vez, ok? Agora vamos mostrar aí como é que você faz um ataque com um equipamento. Bom, pessoal, equipamento, tá? Essa aqui é uma QF6 Pounder inglesa. Ela, assim como a sua irmã lá, a M157, tá? Ela rola um calhamaço de dados, turma. Ela rola 9 dados para atacar veículos, tá? Contra a infantaria ela não é muito efetiva, tá? Ela só consegue atacar com 4 dados, óbvio, né? Ela não foi feita para isso. Então, mas contra blindados aí ela rola 9 dados, ok? É uma arma aí bem perigosa mesmo de se usar, tá?
É pena que ela é relativamente pouco usada aí nos cenários do Days of the Fox, tá? Mas quando ela é usada aí, os ingleses normalmente tem umas duas e tal, então é realmente um negócio bem interessante de usar. Então ela rola 9 dados para atacar e ela rola 2 dados de cover, tá? Ela tem blindagem, na verdade, cover não, né? Ela tem 2 dados de blindagem aí, tem uma certa blindagenzinha aí, tá? Nesses equipamentos, mas rola 9 dados para atacar, ok? Então, movimento e proteção é isso aí. Agora vamos falar aqui sobre o ataque, tá? Aqui a coisa já complica um pouquinho, né? Só um pouquinho, ok? Bom, temos aí um Panzer III, né, passeando aí pelo cenário desértico, tá? Quando ele é visto aí, entra no loss aí das duas unidades, tá? Seguinte, para um equipamento atacar, como eu disse, para um equipamento agir, para ele ser ativado, ele precisa de uma unidade aí, um esquadrão, né, que ainda não tenha sido ativado no mesmo terreno. Então, nessa situação aqui, como nenhum dos dois ainda foi ativado, o equipamento aí pode fazer um ataque no veículo inimigo. Porém, você tem que definir se você vai atacar com o equipamento ou se você vai atacar com a unidade. Aqui que entra uma das coisas polêmicas do jogo, né? Porque você pode atacar com qualquer uma delas de forma independente, ok? Se você for atacar com equipamento, é ele que vai atacar e, portanto, é ele que vai ser fatigado. A unidade não é fatigada, pessoal, tá? Você faz esse ataque, ele rola os dados e fica fatigado. E a unidade fica livre aqui, ó, para ela fazer ainda ela tem ainda a sua ativação, tá? Ela trabalha aí de uma forma independente. Talvez tenha sido uma maneira que eles criaram essa regra da independência para você não ter que sacrificar uma das suas unidades, né, só para poder operar um equipamento, tá? Então você fica, além de você fazer esse ataque, agora você poderia atacar com a tua unidade, tá? Então você pode fazer aí 2 ataques, tá? Depois que você fizer atacar com ela, você pode atacar com ele e aí você fez 2 ataques, tá? Então na hora de você fazer um ataque, você pode agir de maneiras diferentes, são 2 unidades diferentes. Para mover, considera-se como uma unidade só, tá? É tudo uma coisa só. Para fazer o ataque, então, são 2 unidades diferentes, tá? E aí vale também, óbvio, para Opfire, tá? Você pode colocar, por exemplo, esta unidade aqui em Opfire, somente a QF6 Pounder, tá? E aí, né, se algum tanque entra aqui no loss da QF6, né, ela pode fazer um ataque. Então você vai atacar aqui o tanque e é ele só o equipamento que vai ser ativado, a unidade aqui continua livre, ok? E você, então assim você pode colocar as 2 unidades, por exemplo, no Upfire, tá? Entrou no loss aqui, você pode atacar com o equipamento, tá? Fatiga ele e a tua unidade aí continua em Upfire. Claro que uma vez que o equipamento tenha sido usado, né, você não vai poder usar novamente para fazer um novo ataque, você vai ter que usar aí a tua unidade aí, ou para atacar o tanque, né, caso ele chegue perto, ou atacar alguma outra unidade aí, já que você está em Upfire, tá? E se a unidade aqui tiver em Upfire e você tiver por algum motivo ativado aí o teu esquadrão, um abraço, tá? Porque aqui você não vai poder fazer ataque nenhum, porque a única unidade que poderia operar o equipamento ficou ocupada aí com outra coisa, né? E então não vai poder usar aí. Então nessa situação aqui o ataque não ocorre, ok? Por mais que você tenha aí o equipamento em Upfire e o inimigo entre no loss, ok? Mesma situação acontece se você tiver aí com a tua unidade
pinada, tá? Se a unidade que tiver pinada, ela não ataca, por mais que o equipamento aí esteja sem nenhuma ativação ou esteja em op-fire, né? A tua unidade aqui, por ela estar pinada, né, ela não vai conseguir operar o equipamento aí, porque tá todo mundo jogado no chão e tal, aquele negócio todo da pinagem aí que vocês já sabem o que significa, ok? Então essa aí essa é uma regra, pessoal, que nem eu lembro, tá? Toda vez que eu vou jogar eu tenho que olhar o manual, tá? Porque confunde muito isso aqui, né? Ah, isso aqui pode em op-fire, isso os dois estão em op-fire, pô, eu quando eu vou atacar, tenho que ativar os dois, né? Eu nunca lembro que eu posso ativar, primeiro, tenho que ativar o equipamento separado do bendito esquadrão, tá? Então é uma coisa muito confusa e que gerou aí bastante polêmica, tá? Justamente por isso, né? Porque para mover eles são um, mas para atacar eles são dois, né? Então você pode, por exemplo, fazer aqui um ataque e aí pegar a tua unidade e fazer uma outra ação, como por exemplo mover, né? Claro que você vai deixar aí o equipamento ali num terreno vazio, talvez para uma outra unidade vir aqui e, né, tomá-la, já que você pode, né, ou operar equipamento com qualquer unidade presente aí, tá? Inclusive, tá, o equipamento ele pode ser assaltado, tá? O que é isso? É uma outra unidade inimiga vir aqui, tá? E assaltar, ou seja, uma unidade vem aqui, tá? Ela vem aqui e consegue expulsar a unidade daqui desse terreno e ela pode vir aqui e ocupar e pronto. Olha, os alemães agora passaram aí a ser donos de uma QF6 Pounder. É uma das características aí mais interessantes desses equipamentos, é isso, né? Eles podem ser roubados, entre aspas, né? Porque você pode fazer um assalto e expulsar o inimigo e tomar posse do equipamento, tá? Já vi isso aqui, já aconteceu aí nos meus combates, tá? É uma jogada tática aí bem interessante mesmo, principalmente quando o jogo tá terminando, né? Que você tá com as suas unidades inimigas aqui já bastante atingidas aí, né? Um único soldado aqui, ó, já é suficiente para ele conseguir operar o equipamento, né? Lembrando que, né, um esquadrão no Tide of Iron equivale a 8 ou 10 homens, então um soldado pode representar 4, ok? Muita gente foi contra essa ideia aqui na época de você separar os dois, né? De você ter que você só poder operar um equipamento com uma unidade presente, né? O pessoal achava que elas tinham que ser autossustentáveis, digamos assim, ou seja, o equipamento ele teria que agir sozinho, como se, digamos, tivesse ali já uma unidade implícita ali dentro fazendo todas as ações, né? Movendo, atacando, né? Porque mal empiricamente falando, né, você acaba perdendo, digamos assim, uma unidade, porque você sacrifica, porque ela tem que ir até lá e ela tem que estar no mesmo terreno, né? Se você abandonar o teu equipamento para fazer alguma outra coisa tática, aí, dependendo do que você quer, você aí acaba perdendo uma ótima arma aí, né? Acaba perdendo 9 dados de ataque aí. Então você é obrigado a sempre manter aqui uma unidade. E é óbvio que qualquer inimigo que for atacar, ele vai atacar a tua unidade, não vai atacar a QF6 Pounder, tá? Porque ela rola 2 de cover. E aqui a tua unidade está em terreno limpo, tá? Então ela não vai rolar nada. É óbvio que é preferível suprimir uma unidade dessa aqui, né? Pinar e aí deixá-la aí, né? Tornar o equipamento inoperante, né? Então esse é outro preço que você paga por manusear aí um equipamento. Você sempre tem que tentar fazer alguma trincheira, alguma coisa aí que você consiga, né, alguma proteção aí para as tuas unidades. Bom, então acho que sobre equipamento, pessoal, acho que é isso aí, tá? É um
uma coisa polêmica aí, né, na época, mas essa é a forma de você trabalhar com ela. É confuso, tá? Não adianta toda hora você vai ter que correr para o manual, aí se você ficar muito tempo sem jogar, tá? Para saber como trabalhar com eles, ok? Deixa eu aproveitar aqui antes de eu terminar, né? Eu já ia terminar o vídeo aqui dessa parte aqui, mas na verdade eu tenho que falar sobre as flak guns alemãs, né, pessoal? Então vamos colocar aqui uma flak gun alemã aqui, ó. Os alemães também têm os seus brinquedinhos. Só que a flak gun, tá? Essa arma maravilhosa aqui, ó. Aqui, ó. Então, deixa eu botar aqui para vocês. Opa, ok. Pintei aqui já, né? É uma arma formidável aí. Quem me leu aí sobre isso sabe que essa arma aqui é simplesmente o terror. Tocou o terror na África aí. É uma coisa que acho que o Rommel levou para lá, né? Porque o Rommel estava tomando um pau lá com o Panzer III, aí ele resolveu levar uma flak gun lá pro deserto. Não sei quem é que criou a flak gun, eu acho que foi ele, né? Ele fez uma adaptação, se eu não me engano, porque isso aqui eram canhões feitos para derrubar aviões, e acho que ele fez uma adaptação aí para usar em terra, tá? E aí isso aqui também acabou criando o Tiger, o terrível tanque Tiger alemão aí, que usa uma flak gun, né? Só que ao contrário de uma flak gun que é uma arma fixa, o Tiger aí é um blindado aí que leva uma flak gun aí a tiracolo, digamos assim, né? Ou seja, é realmente uma arma formidável. Pessoal, flak gun, como vocês podem ver, é uma arma fixa, tá? Mas apesar dela ser uma arma fixa, ou seja, aliás, ela não é uma arma fixa, né? Ela não tem rodas, ok? Mas ela é facilmente, né? O pessoal levanta aí os pinos dela aqui e acabava transportando aí num carrinho lá, né? Vocês já devem ter visto aí algumas fotos, tá? Então ela, apesar dela não ter rodas, ela pode ser transportada. Então ela segue as mesmas regras da QF6 Pounder, tá? Ela move junto com a unidade, tá? E daí ambas fatigam e move um terreno por vez, tá? Ela move fatiga e só na próxima Action Phase aí que ela pode atacar, tá? Segue aí as mesmas características aí da QF6, né? Rola 2 dados aí para defender, tá? E aqui tem uma coisinha interessante, pessoal, porque assim como o Tiger, como eu disse para vocês, né, o Tiger ele é um tanque que tem uma flak gun aí a tiracolo, né, ou seja, ele pega aí eles puseram rodas lagartas numa flak gun, entendeu, e transformaram isso num blindado. Então vamos lá, rola 3, rola 6, rola 9, 10, 11, 12. Isso mesmo que vocês estão vendo. 13 dados de ataque. Deixa eu ver aqui se eu contei certo. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui, essa maravilha rola para atacar. Então, pensem no tremendo estrago que uma arma dessa pode fazer num blindado inimigo, tá? As flak guns, assim como as QFC, sempre que tem muitos cenários em que você tem flak guns e não tem QF6 Pounder, tá? Então, principalmente o primeiro cenário lá, que é o Hellfire Pass, né? Ele tem 2 flak guns lá e é o cenário aí que mostra a apresentação dessas armas aí para os ingleses, né? O primeiro contato que eles tiveram com essas armas. Então, tá aí, ó. É uma arma simplesmente devastadora, tá? Não queira receber um ataque up fire de uma arma dessas, porque a chance de um tanque sobreviver, mesmo rolando 5 de blindagem,
É uma das coisas legais de você atacar com essas armas, né, com essas armas anti-tanque, é que ao contrário do que costuma acontecer muito com os blindados, né, onde a maioria dos ataques são feitos com fogo em movimento, né, porque você tá sempre movendo a unidade, né, ou sempre movendo os blindados, os equipamentos, por eles serem mais fixos, quase sempre eles vão atacar com full power, porque eles vão quase sempre estar em upfire, né? Já que eles são armas aí que eles não fazem fogo em movimento, né? Acho que não havia comentado sobre isso, mas um equipamento, óbvio, né? Ele não faz fogo e movimento, porque quando ele está sendo movido ele está aí meio semi desmontado aí, entre aspas. Então a maioria das vezes em que esses equipamentos forem atacar, eles vão atacar com força máxima mesmo, porque eles vão estar quase sempre em modo upfire, tá? Então aí se prepare, porque você vai ter o doce gostinho, entendeu? De rolar todos os dados de ataque aí contra os blindados inimigos aí. Quase sempre você vai rolar 9 dados com as armas aliadas, e vai rolar aí 13 dados aí com as armas alemãs, ok? Acho que eu não havia comentado também, mas o manual não diz, tá? Mas um equipamento, se eles estiverem em um terreno com trincheiras, tá? E eu não estou dizendo que o equipamento tem que estar na trincheira, na verdade você não coloca o equipamento na trincheira. O FAQ diz somente que se a arma estiver em algum terreno com trincheiras, ela ganha mais um dado de cobertura. Então nessa situação aqui, ó, tá? Você poderia ter, por exemplo, um esquadrão numa trincheira, tá? Operando um equipamento. Óbvio que o equipamento estaria na trincheira, mas quem está realmente ganhando os benefícios da trincheira é o esquadrão. O fato de você ter uma trincheira no terreno acaba, digamos assim, indiretamente dando cover para o equipamento, tá? Então um equipamento aí que normalmente rola 2 dados aí para defender, porque tem blindagem igual a 2, acaba recebendo aí mais um dado para defender, tá? Então no FAQ, pessoal, tá? Não, o manual não diz nada, mas equipamentos em terrenos com trincheiras, uma trincheira no caso, né? Não, você pode ter várias trincheiras, não importa quantas trincheiras você tenha, o equipamento rola apenas um dado extra, ok? Então acho que passamos aí falando sobre todas as novidades aí com relação a componentes, né? Então fica aí, né? Você que não teve contato aí, ou está sempre acostumado a ver blindados andando para lá e para cá nos cenários do Tide of Iron, agora fica aí apresentado aos equipamentos aí, né? Que é uma novidade trazida aí pela expansão Days of the Fox, e também pela expansão Fury of the Bear, né, que traz aí equipamentos russos, né, que é a Fury of the Bear. Eu, quando for fazer o vídeo comentar lá, eu falo sobre elas, ok? É isso aí.